Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O nosso objetivo é discutir sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, associando com estudos científicos e pesquisas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre paciência e a nossa forma de autoelevação. Para darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por toda a Tua luz, por toda a Tua bênção e pela oportunidade de aprendermos e crescermos. Olha pelo nosso mundo, por todos aqueles que mais sofrem, encarnados ou desencarnados, que precisam do Teu amparo e da Tua luz, Senhor. Abençoa os nossos corações para fazermos o nosso melhor, sempre nos elevando, moralmente, intelectualmente, também neste nosso mundo físico. Que assim seja. Muito bem, para nós darmos início, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós é o pai que seu filho pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Respostas do alto. Nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é um aviso benéfico e a doença é um recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena é imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassível nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se temos demoras, pois, no seio da inibição provisória, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Que assim seja. Bem, esse evangelho lindo vem nos mostrar o quanto o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento depende de nosso esforço para compreender os desígnios de mais alto. Quem é que na Terra, dentre as pessoas sãs, vai dar uma serpente a um filho que pede pão, ou pede peixe, ou pede alimento? As pessoas que têm um mínimo de compreensão e de amor no coração, que ainda não estão tão doentes a ponto de fazerem maldades com os filhos, nunca fariam mal a quem precisa de proteção, socorro e amparo e está sobre os seus cuidados e sobre o teu amor. Assim é também Deus. Deus nos dá tudo que nós precisamos para a nossa vida eterna, crescendo e evoluindo. E não só o que pedimos no momento. Porque muitas vezes nós não compreendemos que determinadas chagas, doenças, problemas emocionais, determinadas situações difíceis nesse nosso planeta escola fazem parte do processo de aprendizagem. E que se nós
não recebermos aquilo, nós vamos cair nas falhas e ter que repetir os erros várias vezes, atrasando a nossa evolução. Portanto, muitas vezes, uma lição que às vezes é dolorida, ela é de amor, ela é um cuidado, ela é um amparo. Mas, para que isso seja mais suave e leve, nós temos que meditar, refletir e compreender essas verdades em cada situação da vida, em cada lance que nós nos sentirmos para baixo ou não atendidos pelas súplicas e preces a Deus. Vamos fazer a nossa parte, porque se nós fizermos a nossa parte, o céu nos dará tudo de melhor. E se nós fazemos o nosso processo de automeditação e evolução, compreensão, esforço íntimo de crescimento de uma forma mais efetiva e persistente, menos dor precisaremos para crescer e evoluir. Tá bom? E dentro deste contexto, nós vamos ler o nosso livro amado Jesus no Lar, ditado por Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 48, o proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe interessados na assistência do Mestre Jesus. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo o aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois da refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia água de chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios que se beneficiarão com a segurança e a eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em um veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo uma perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhe aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrirão Sião de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a um diamantinho orvalho levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservam o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo ajuntando: jamais censures o manancial de socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes,
O criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para a maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Que assim seja. Que lição linda, né? Olha só, Jesus vem contar uma parábola onde nós, seres humanos, vendo os mestres que nos ensinam sendo reprovados ou pessoas fazendo mau uso, tentando abusar das ações boas de ensinamento redentores do céu, discípulos ficaram revoltados, achavam todos errado as pessoas fazerem aquilo. E aí a parábola vem nos ensinar. Olha, a chuva do céu é a mesma para todos, mas veja este lodaçal aqui. Vira uma água bem podre, mas que pode ser utilizada para todos aqueles seres pequeninos que vivem aqui nesse lodaçal. Ela é importante. Se a chuva não viesse, eles iriam morrer. Olha essa terra seca. Está toda seca e virou um barro agora. Mas, se a chuva não tivesse feito barro, a gente não teria mais para frente as flores, os lírios nascendo. Olha agora esse pessegueiro, essa flor pura e linda. Ela também recebeu essa mesma chuva que fez o lodaçal e o barro, mas ela está nas suas flores de pêssego com um brilho de orvalho parecendo diamante. E ela vai gerar frutos lindos e cheirosos para a vida. E assim somos nós. A chuva de bênçãos dos ensinamentos é a mesma para todos. Cada um é um terreno e cada um tira o proveito e a lição que tem condições. Não cabe à flor de pêssego ficar julgando o lodaçal ou ficar julgando o barro, porque estão em condições diferentes, porque estão para produzir frutos de uma forma diferente. Mas o mal vai se melhorar. Aquele que erra vai aprender. Todos aqueles que recebem essa chuva de alguma forma, cedo ou tarde, vão se transformando, porque a lei de evolução de Deus é imutável para sempre em todo o universo. E aí, quem somos nós? Com base no nosso evangelho que lemos, antes, nós estamos fazendo a nossa parte para reconhecer o nosso próprio esforço de elevação, fazendo a nossa parte para esse crescimento, ou estamos perdendo tempo com impaciência julgando o outro? E a paciência é a chave, é a palavra-chave que a gente deve ter. Paciência, porque se nós não formos pacientes com o lodaçal e com o barro, com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós nem sabemos se nós não somos também lodaçal e barro para o nosso outro irmão. Quem sabe? E se mesmo assim não formos, quem somos nós para julgar com impaciência, sendo que nós ainda também temos defeitos e erros? Paciência, meus irmãos. Esta é a chave. E dentro deste contexto, hoje nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Investigação dos níveis de tendência de paciência em termos de autodeterminação, autocompaixão e características de personalidade. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Universal Journal of Educational Research, ou seja, Revista Universal de Pesquisa Educacional, pelos autores Bubu Aé
e Arslan Coskun, da Turquia. Basicamente, este estudo ele faz uma avaliação de estudantes, mais de 1.000 estudantes, em diferentes níveis, para avaliar como a paciência deles, de acordo com o questionário de avaliação de paciência, afetam a autoavaliação, o autoconhecimento e a forma de se relacionar com os outros, autocompaixão e etc. E os principais achados desse estudo tiveram resultados bem interessantes, porque eles mostraram que as subdivisões da paciência mostram uma associação direta com a autocompaixão. Ou seja, aquela pessoa que tem um alto amor e uma autocompaixão maior são mais pacientes com os outros. Além disso, a paciência está associada com uma autodeterminação, ou seja, a pessoa se vigia para ser melhor. Ela consegue se esforçar para se corrigir e se elevar. Além disso, tem uma associação direta com a amabilidade e a consciência, tá? Agora, relação oposta, ou seja, quanto menor paciência a gente tem, maior o nosso nível de neurotismo. O que quer dizer? A pessoa neurótica que fica pensando mal de tudo e de todos. Sendo assim, o estudo conclui que ter paciência está associada com uma série de caracteres e nós temos que fazer um alto esforço de autoaprimoramento para atingirmos esse nível de respeitar o outro e sermos melhores. Tá bom? Para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho que nos guia e ilumina. Que aprendamos a ser pacientes e possamos nos elevar, Senhor, para sermos melhores em cada dia. Que os nossos bons anjos e mentores de luz sejam abençoados e que possamos ser luz e amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.